Está começando Na Montanha, o seu podcast. Alto Estilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura. Projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com. Extreme Tickets, uma nova era de inscrições online. Nossa plataforma revolucionária torna a compra de ingressos para eventos um processo simples e rápido, colocando o poder na mão dos atletas, permitindo que encontrem e reservem suas inscrições em segundos. Agora, os organizadores podem ter a sua própria ticketeria personalizada para criar, gerenciar e promover seus eventos com facilidade. Personalize com a sua logo e cores e leve seus eventos a um próximo nível com Extreme Tickets. Visite-nos agora em extremetickets.com.br e faça parte da revolução das inscrições online. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Bem, hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa muito, mas muito especial. Eu poderia dizer assim, é brincadeira o que esse cara corre. Ele corre demais. Além de ser um profissional extremamente qualificado, um jornalista multifacetado com uma vasta experiência em jornal, rádio, televisão, especialista em jornalismo policial e investigativo. Também atua na editoria de esporte e cobertura política. Além disso, é atleta de corrida de rua e de montanha com várias performances notáveis. Ele é apresentador eventual do Brasil Urgente e host do podcast Pá Daqui, Pá de Lá. Seja bem-vindo, meu amigo Lucas Martins. Fala, Zulu! Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui participando do Na Montanha. Um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente. Espero que possa ser uma entrevista interessante, falar um pouquinho dessa minha paixão pela corrida de montanha, a vida na natureza, a vida curtindo o que a montanha tem para oferecer e a corrida. A corrida, para mim, é uma grande terapia e que eu gosto muito, sou competitivo. Eu costumo dizer que eu não gosto de perder nem para o ímpar, mas é algo relativamente novo na minha vida, mas que eu sou um completo apaixonado e, na medida do possível, que minha profissão permite, porque eu tenho uma profissão que ocupa bastante do meu tempo, bastante do meu dia, eu tento dar o meu melhor para a corrida, para essa minha paixão. E, cara, é um prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu e dizer que eu estou um pouco tenso, porque eu estou aqui com o mestre da comunicação. Imagina, é isso. Cara que vive com o microfone na mão ali, posso dizer que muitas horas do dia entrando ao vivo no jornalismo da Band. Mas sabe que tem um negócio, cara? A gente que entrevista, o meu papel sempre é entrevistar. Sabe que é difícil ser entrevistado? É diferente, cara. É diferente. Eu já participei de alguns podcasters sendo entrevistado, né? E aí eu falo assim, é muito difícil porque você está do outro lado e você fica na expectativa que pergunta que vai vir. Quando eu estou entrevistando, eu estou muito tranquilo porque eu sei quais perguntas irei fazer, né? Surge algumas durante a conversa, mas eu falo que é muito mais tranquilo do lado de cá do que do lado de lá. Até mesmo porque você tem um podcast que fala de vários assuntos, não fala só sobre como que policial, investigativo. Você já vi que já foi juíza lá, já foi o rei da montanha. Vai pessoas com histórias totalmente diferentes, mas acabam tendo histórias interessantes, né, Lucas? É você e o Marcelo Cleito, é isso? Exatamente. Quando a gente definiu, ele veio com a ideia, ele viajou com o pessoal do Flow e do Inteligência Limitada para a Polônia, num trabalho que foi feito lá com um instituto que fala sobre o Holocausto. Então ele interagiu muito com esse pessoal lá, dos grandes podcasts aí, na casa dos milhões de inscritos. E ele voltou, ele falou, a gente tem que ter um podcast, vamos fazer. Eu falei, não, pera, como assim? Não sei nem como funciona. Eu não era um consumidor de podcast, não assistia, não ouvia.
Eu falei, pô, deixa eu entender o que é essa história. Comecei a ouvir, comecei a acompanhar. E eu falei, pô, será? E a gente tinha que definir vai definir um tema. E a gente acabou optando por fazer um negócio mais genérico, que num primeiro momento costuma-se dizer que quando você fala com todo mundo, você não fala com ninguém. Por exemplo, você optou por direcionar aqui o Na Montanha. Então você tem um público específico que curte aquele que é o seu material de trabalho. Quando você fala com todo mundo, é um troço mais difícil, então fiquei com medo de ir por esse lado. Mas estamos caminhando, estamos batalhando. É um mundo diferente da televisão, mas é um mundo gostoso para se trilhar. Você está já há mais tempo que eu, está mais experiente que eu nisso aqui. Você falou, comunicador, mas nisso aqui você está ganhando de mim, Zulu. Não, a gente está aprendendo e eu aprendo com vários que eu assisto, que eu acabo ali acompanhando, seu, do Jorge, do Gringo, Reset Humano, são várias pessoas que eu vou aprendendo e falo, pô, isso é legal, isso eu vou levar para o Na Montanha, né? Eu acho que é um aprendizado constante, não tem como sair disso, né? Mas eu quero saber de você, o que é mais difícil, correr na montanha ou ser repórter investigativo? Eu acho que ser repórter, porque correr na montanha, para mim, é uma grande terapia. A gente sofre, e eu sempre que entro numa corrida, eu posso estar ali disputando as primeiras posições, ali entre os 10, entre os 15 primeiros, ou posso estar lá em 40º, 50º, 70º, eu estou dando sempre o meu máximo. E quem pratica esse esporte sabe que dói, sabe que cansa, sabe que é, de alguma forma, um sofrimento, mas é gostoso demais. Ali eu resolvo problemas da minha vida pessoal, profissional. Ali eu descarrego minhas tensões. Ali eu saio da montanha cansado, dolorido, arrebentado, mas eu saio novo. Eu costumo dizer, olha, não trouxe nada de volta, deixei tudo na montanha. O meu trabalho, eu acabo lidando com coisas bastante pesadas. Eu costumo dizer que, às vezes, a gente passando na rua, as pessoas falam, poxa, me entrevista. Eu brinco, você não ia querer. Porque, normalmente, eu estou diante das pessoas no pior dia da vida delas. Então, por isso é preciso ter sensibilidade. É preciso nunca... Quando você trabalha como um policial, como um médico, que trabalha com um momento muito difícil para as pessoas, esse profissional acaba se acostumando com aquilo. Mas quem está diante de você não está acostumado. Por isso é preciso uma sensibilidade muito grande para tratar essas questões, mas uma barreira muito forte para não trazer esse sofrimento, principalmente para dentro da sua casa, com a sua família. Então, neste sentido, é mais difícil essa profissão, é mais difícil essa missão que é o do jornalismo, principalmente o jornalismo policial investigativo. Por mais que seja sofrido, e a gente sabe, você melhor do que ninguém, que a corrida de montanha tem suas dores, é uma dor gostosa demais que a gente sempre quer repetir, né? É verdade. Ô, Lucas, você esteve agora, muito recente, no Rio Grande do Sul, né? Eu falei repórter investigativo, mas também acaba cobrindo situações com que a gente está acompanhando no Rio Grande do Sul. Você falou da sensibilidade, de ter a delicadeza. Como que fica a mente depois de situações como essa? Como conseguir entrar na sua casa e se desligar daquilo que você vivenciou por quase 15 dias lá no Rio Grande do Sul, em outras situações que eu também sei que é de alta tensão quando você está ali entrando ao vivo ou gravado, né? Como que é isso? Olha, nisso a corrida ajuda muito. Em Porto Alegre, eu fiz até uma postagem que eu saí para correr naqueles dias. Então, trabalhava bastante, desde muito cedo, às vezes 12, 13, 14 horas por dia, porque faz parte das características de uma cobertura como essa. O trabalho quase que full time. Mas eu acordava mais cedo
e saía para correr. Era o momento que eu ia fazer a minha terapia. Era o momento que eu ia espairecer a cabeça, gastar energia, descarregar a tensão. Eu tinha uma questão lá, porque a gente estava sem água, então tinha um balde para tomar banho. Aí você sai para correr, volta, eu transpiro demais, aí você volta com a camisa encharcada de suor, meia, e eu tenho aquele balde para tomar banho era por dia, né? Então eu pedi emprestado para a camareira do hotel para ela conseguir um segundo baldinho, porque aí eu deixava ali cheio, tinha meia hora por dia de água, mas eu conseguia encher aqueles 2 baldinhos e quando eu chegava eu tinha um para tomar banho e um pelo menos para passar ali a roupa, passar um sabonetinho para ela não ficar tão fedorenta dentro do quarto, porque afinal ia ter que secar ali. Mas eu fazia questão de correr sempre que possível, justamente para aliviar a cabeça, aliviar essas tensões, porque você tem que partir para aquela missão do dia, para o trabalho forte. Eu já vi muitas enchentes, principalmente aqui em São Paulo. E aqui em São Paulo há uma característica em que as inundações, as enchentes, os alagamentos, eles vêm muitas vezes em enxurrada. Essas enxurradas são muito mais perigosas porque elas arrastam as pessoas. Então matam com mais facilidade. Isso aconteceu bastante no Rio Grande do Sul, em algumas cidades, principalmente no interior do estado. Quando eu cheguei no momento que a capital estava sendo atingida. E ali na capital, a maioria da área atingida, a maior parte da área atingida, a água subiu, o que torna a possibilidade de você escapar maior. Então, diante de uma catástrofe, é muito difícil você dizer isso quando a gente tem números beirando 200 mortes e 60 desaparecidos, que há uma probabilidade muito grande que sejam contabilizados em breve como mortos. Mas diante da catástrofe que aconteceu no estado, da área absurda atingida no estado, o número de mortes poderia ter sido bem maior. É que a água subiu e não veio em enxurrada nessa região metropolitana, na maior parte. Houve também alguns pontos em que a situação foi diferente, mas na maioria a água subiu e deu tempo para que as pessoas saíssem, na maioria dos casos. Pessoas com mobilidade, com dificuldade de mobilidade, pessoas mais idosas, essas pessoas, quando deixaram para a última hora, acabaram sendo surpreendidas e muitas perderam a vida. Mas a área inundada que eu vi no Rio Grande do Sul, eu nunca tinha visto. A gente começava a navegar ali no centro, para quem conhece Porto Alegre, a gente partia ali perto da área do Menino Deus, perto do gasômetro, e circulava até a Arena do Grêmio. A gente está falando de 12, 13, 14 quilômetros de ruas residenciais inundadas com água, ou nos pontos mais baixos, na altura do peito, ou para cima de 2 metros nos pontos mais altos. Um negócio absurdo, que a gente ia navegando no meio da cidade, você fica olhando para o lado, mas eu não acredito no que eu estou vendo. É um negócio... É diferente de tudo que eu já tinha visto em muitas e muitas coberturas de inundações pelo Brasil. Caramba, que a gente consiga reconstruir o mais breve possível. E isso, o brasileiro, ele tem a parte solidária bem latente, né? Eu prometo a você que eu vou sair do assunto da tensão e entrar na corrida, até porque eu convidei você aqui para participar do Na Montanha, porque eu precisava conversar com um atleta amador, né? E aí eu pensei, quem que eu chamo? Aí falei, pô, o Lucas Martins, ele é um atleta amador dos bons, corre muito, eu vou chamá-lo. Aí pensei no segundo, o Hamilton. Aí vocês vão e derrubam o apresentador aqui. Você me pega pódio geral na Serra do Mar e depois na Tutã. O Hamilton no Pico da Bandeira e na KTR. Eu falei, pô, vocês estão de brincadeira, né? Como diz o Datena. Tá de brincadeira? Vocês estão de brincadeira. Eu chamo 2 atletas amadores para bater um papo sobre corrida ali, o amadorismo da corrida, e vocês estão aí disputando lá na frente. Eu quase desconvidei, viu? Mas eu quero saber de você, na era, né, nós já vamos partir para a parte da corrida, na era da desinformação, como é para um jornalista trazer uma informação, trazer informações para as pessoas? E hoje a gente sabe que existe muita fake news, as pessoas usam parte daquilo que você fala, que outros jornalistas
falam e acabam usando isso muitas vezes de forma pejorativa. Como que é hoje, Lucas Martins, você trazer informações, embora você esteja em muitos momentos ao vivo, aí não tem jeito, é o que está acontecendo, a realidade daquele momento. Como que é para você? Tem que ter muito cuidado, não pode ter pressa. É claro que o jornalista ele quer ser o autor do furo jornalístico, é ser o primeiro a dar a notícia, mas tem que ter paciência, tem que ter cautela. Se não está extremamente checado, verificado, não tenha pressa. E a experiência faz isso com a gente. Quando a gente é mais novo, a ansiedade de ser o cara que deu aquela notícia às vezes atrapalha. Eu já estou indo para mais de 20 anos de jornalismo, então a gente aprende muitas coisas. Aprende, por exemplo, que você ser o primeiro a dar uma notícia, que está todo mundo apurando, está todo mundo correndo atrás, é só uma questão de vaidade. Tem uma máxima que a gente aprende lá na universidade, que você faz o jornalismo para a Dona Maria. Então, muitas vezes o telespectador está te assistindo. Então, ele vai assistir a notícia com você às 4h15 e o teu concorrente vai dar essa mesma notícia às 4h18, que é o tempo dele ver o que você noticiou, conferir, ligar para as fontes, confirmar aquela informação e também dar no ar. Então, você sabe que você deu às 4h15 e o seu concorrente deu às 4h18. Para a Dona Maria que está te assistindo ou que está assistindo o seu concorrente, não faz a menor diferença. Então, é pura vaidade do jornalista. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que a vaidade não seja superior ao cuidado, à cautela e ao profissionalismo na hora de dar uma notícia. E quando chegam as fake news, quando chega a internet, os aplicativos de comunicação como WhatsApp, Telegram, eles facilitaram para que qualquer pessoa transmita informação. Então, você tem aqui o YouTube, você tem o Instagram, você tem o Twitter. Então, qualquer pessoa pode ir até lá e dar informação. O jornalista, quando ele faz isso, quando eu vou lá para a TV Bandeirantes e eu dou uma notícia, eu sou responsável por aquilo. Ninguém vai me impedir, ninguém vai me censurar e dizer que eu não posso dar uma informação. Mas eu sou responsável por ela. Então, se alguém for atingido, se ela for uma mentira, se ela for uma verdade distorcida, porque se mente muito pouco nas fake news. As verdades são distorcidas na maioria das vezes. Então, se isso acontecer comigo na televisão, eu sou responsável por aquilo, eu sou processado por aquilo, eu pago, eu respondo pela lei. E ainda há uma dificuldade em aplicar a mesma lei nas redes sociais. Então, ninguém vai te impedir de colocar o que seja na internet, nas redes sociais. Mas se aquilo for mentira, você vai responder pelos seus atos. Isso é muito difícil. Então, as pessoas transmitem e replicam informações sem checar. Isso cai muito na nossa mão. Hoje a gente recebe o tempo todo, lá mesmo no Rio Grande do Sul, a gente recebeu 1000 informações por WhatsApp, enfim, nos grupos que os voluntários formaram. Então, é preciso checar. Então, há casos de violência, de roubos, mas o que se divulgou foi uma enormidade de mentiras. Então, olha, estão roubando jet skis. Eu digo sempre, não é estão roubando. Quem roubou, onde? Quem é a vítima, onde registrou, onde foi, qual é o número do registro do jet ski. E essa é a função do jornalista, pegar aquilo que está de uma forma genérica, circulando, e trazer para uma informação concreta. E, cara, é difícil. É difícil. Eu digo sempre para todo mundo, olha, mas está todo mundo noticiando. Eu falei, enquanto a gente não checar, enquanto a gente não confirmar, a gente não vai noticiar. Porque para cair numa armadilha é muito fácil. É muito fácil. Quando a Marília Mendonça morreu, aquele acidente, foi divulgado um vídeo que seria do momento da queda do avião. Aquilo chegou de uma maneira muito concreta, o vídeo parecia ser real, o ambiente em que estava.
Algumas emissoras deram esse vídeo como sendo o vídeo do acidente com o avião da Marília Mendonça. Nós não demos. Nós ficamos checando, todo mundo gritando, a redação, aquela gritaria, tem que checar, não sei quem deu, liga para eles para saber como eles confirmaram a informação, aquela loucura. E logo todo mundo teve que corrigir a informação porque não se tratava. Era um outro acidente de avião que não tinha nada a ver com a Marília Mendonça. Então, é um momento que a gente vive das comunicações que é muito fácil cair em armadilha. E por isso é preciso ter um cuidado muito grande. O jornalista profissional não pode cair nessas armadilhas. E a minha recomendação para as pessoas comuns é, se você não tem certeza, não compartilhe. Porque você pode estar compartilhando uma bobagem, uma mentira, e que pode afetar de maneira drástica a vida de uma pessoa. Com certeza. Estou aqui pensando o que leva uma pessoa a desinformar, né? Cara, tem a fake news orquestrada, principalmente por grupos políticos, e aqui eu falo de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo, grupos políticos que têm interesses nisso, e tem a fake news, que é uma fake news que sempre houve, do diz que me diz, só que você tem um meio de informação, que é a internet. Então, aquela pessoa que fazia uma fofoca que ela achava que era verdade e aquilo acabava se espalhando numa rua, numa escola, num ambiente de trabalho, hoje em dia vai para a internet e muitas vezes é compartilhada milhões de vezes. Então, lá teve um caso que foi o seguinte: pessoas estavam no abrigo, de repente tiros. As pessoas começaram a correr. Uma pessoa caiu no meio da correria. Bateu lá, tinha sangue. Nossa. Foi isso que aconteceu. O vídeo mostra barulho de tiros, pá, 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 pá. Pessoas correndo e uma pessoa narrando. Tiros invadiram o abrigo e as pessoas estão correndo, tem um baleado e talvez parece que morreu uma pessoa do outro lado. Não vão para os abrigos, saiam dos abrigos imediatamente. A minha impressão é que essa pessoa não estava fazendo mal. Essa pessoa viu uma situação, estava apavorada e queria avisar o maior número de pessoas possível. Esse vídeo foi compartilhado milhões de vezes. O que de fato aconteceu? Policiais perto do abrigo, não estavam no abrigo, fazendo um patrulhamento numa área que é um ponto de venda de drogas na cidade, como tem em São Paulo, como tem em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte. No momento que eles chegaram a determinado ponto, os criminosos se assustaram, houve uma troca de tiros, como há diariamente em pelo menos 15 na cidade de São Paulo. E houve uma troca de tiros num ponto relativamente a 2, 3 quarteirões do ponto onde era o abrigo. As pessoas ouviram tiros, começaram a correr. Começa a correr, tiro, é tiro, gente, corre. Uma pessoa caiu sangue, foi baleado. Só que essa notícia se espalhou, trouxe pânico, pessoas que não tinham para onde ir saíram dos abrigos, enfim. E assim as coisas vão se perpetuando, compartilhando, e ainda tem gente que compartilha esse vídeo. Já recebi recentemente, como se tivesse acontecido, foi anteontem que eu recebi, como se tivesse acontecido naquele mesmo dia, sendo que o negócio faz mais de 15 dias e já foi desmentido várias vezes, mas continua circulando como se fosse uma verdade atual. É um negócio louco. É muito louco, né? Ô, Lucas, vamos subir a montanha? Vamos mudar de rota aí, porque eu imagino que não deva ser uma profissão tão fácil assim, lidar com tantas situações diariamente. E, de certa forma, como você disse, todos nós temos sensibilidade e não estar envolvido imparcialmente ali com essas situações, por mais que a gente não queira. Conta pra gente como que foi o seu início, como que você começou no esporte. Não começou na corrida de montanha, né, Lucas Martins? Não, cara, eu sempre joguei futebol. Então, na adolescência, eu joguei nas categorias de base do Santos, da Portuguesa Santista. Cheguei a fazer parte do grupo profissional da Portuguesa Santista, não atuei como profissional, fazia parte do grupo. Aquela história, o pessoal acha que jogador de futebol é aquele que está ali, né? Então, um grupo de time de futebol tem lá 30 atletas.
21 são relacionados para o jogo, ou menos, dependendo do clube, são relacionados para o jogo 21. 11 no campo, 7 no banco e 3 ficam na arquibancada, mas viajam junto com o grupo para eventualidades. Eu fazia parte do grupo, mas eu não viajava. Eu era do time de aspirantes que existia naquela época. Então, minha vida toda foi ligada ao esporte. Aí aquela loucura, eu queria fazer educação física. É óbvio, quem está ligado ao esporte vai fazer educação física. Eu prestei educação física e prestei também jornalismo, porque na ocasião a minha namorada, minha primeira esposa, era jornalista, prestei para jornalismo e, por questões da vida, acabei entrando para jornalismo. Mas sempre fui ligado ao esporte, mas com o futebol. Jogava futebol. E naquela época, times de futebol, não sei se isso mudou hoje, existe a corrida, porque é preciso trabalhar o sistema cardiovascular do atleta de futebol. A gente corria 7 quilômetros. É sempre 7 quilômetros, que era a média do que se corria dentro do campo de futebol, em categorias de base. Então, são 7 quilômetros que você costuma correr nos treinos de futebol. E eu sempre corri bem naquela época. E ao longo da vida, eu costumava brincar, meus amigos davam risada, 1º de janeiro você vai correr, né? Todo ano. Não, vou começar a correr. E no dia 1º de janeiro eu corria lá meus 5 quilômetros. Mas isso nunca se desenvolveu. Nunca fui um corredor amador, nunca fui um atleta de corrida. Comecei a ganhar muito peso na faixa dos 36, 37 anos. Eu cheguei a bater 103 quilos. Quando eu comecei a correr, eu tinha 103 quilos. Eu lembro que o dia que eu pesei foi 102,9. Sendo que minha vida toda eu sempre passei ali perto dos 90, 92. Aí bati 102,9. Opa, peraí. 3 dígitos. 3 dígitos. Tem alguma coisa errada. E minha sogra corria na ocasião. A minha sogra e o marido dela. Poxa, a gente faz parte de uma assessoria, vamos até lá. Uma assessoria de asfalto na Leto Esportes. A Alice, um beijo para a Alice. Foi ali que eu comecei. E foi naquele março da pandemia. Tal de fecha, não fecha. E eu comecei a correr. Aí eu peguei a planilha para começar a correr e fecha tudo. E não podia correr. E passa alguns meses eu tinha que correr de máscara. Era um troço difícil, mas foi a minha fuga. Porque não tinha mais futebol. Eu sempre joguei futebol 1 ou 2 vezes por semana nas quadras de futebol society, né? Eu jogava com o pessoal da ACESP, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. Então eu jogava lá de segunda-feira no Campo Grande, 11 contra 11. Só que não tinha mais futebol na pandemia. E eu fui correr. Só que ali um bichinho me picou, cara. E eu me apaixonei. Então, de março, daquele carnaval que decidia se podia, se não podia, o que ia acontecer da pandemia, até novembro, eu corri no asfalto, fiz minhas planilhas no asfalto, não fiz nenhuma prova. Aí um dia me levaram para correr com o pessoal lá de Cotia. Falaram, não, tem um pessoal que corre ali no Semucam, o pessoal corre em trilha. Eu assim, como assim correr em trilha? Eu sempre gostei de fazer trilha na praia, eu sou do litoral, então você vai até o Guarujá, olha, não, tem uma trilha que sai numa praia ali. E era isso que era para mim, fazer trilha, eventualmente num lugar diferente. E eu fui correr com esse pessoal, o Marcelo Diniz e o Paulo Pellegrini. E a gente foi fazer uma corridinha lá de 10 quilômetros nas trilhas do Semucam, meus primeiros 10 quilômetros. Eu tinha feito na juventude, que eu fiz o Campeonato Santista de Pedestrianismo com meu tio, lá com meus 18 anos, fiz lá 2 provas. E eu nunca mais tinha corrido 10 quilômetros. Minhas planilhas eram até 5, 7, estava começando ali naquele momento. E corri 10 quilômetros com eles lá. Ele falou, você acompanhou a gente? O pessoal falou, quando você cansar, você pode parar. E fui indo. E para quem não conhece, o Semucam fica lá em Cotia, na Grande São Paulo. Trilhas deliciosas para bike, mas a gente começou a correr ali. E eu me apaixonei de uma forma, cara, que eu não consegui mais abandonar. Fiz minha primeira provinha, naquela ocasião, a Copa Paulista de Corrida de Montanha ali em Paranapiacaba. Até não pôde fazer do lado de Paranapiacaba mesmo, ali em Santo André. Acabou passando para o lado de Mogi das Cruzes, por uma questão que a cidade de Santo André tinha fechado tudo, proibiu fazer a prova, e a cidade de Mogi das Cruzes permitiu. E a gente largava um por um, não foi todo mundo largando de vez. E eu larguei, fiz a prova Experience, né, de 5 quilômetros,
Eu fiz a prova, na quarta-feira eu recebi o comunicado lá que eu tinha ficado em segundo lugar. Falei, poxa, que legal. Aí foi, e sempre treinando em trilha. Entrei para a JVM lá com o tiozinho, José Virgínio Moraes, o Rei da Montanha. E, cara, não vivo mais sem esse troço. Tem gente que usa como o álcool, as drogas. Eu gosto de uma cervejinha de vez em quando, hoje muito menos do que eu bebia antes. Mas esse negócio de corrida de trilha, de montanha, entrou na minha vida como uma droga do bem que, com certeza, eu sou um bicho chorão. Eu choro na minha profissão. Eu falei aqui que a gente não deve se envolver demais, mas eu choro na minha profissão. Eu já chorei não poucas vezes correndo nas montanhas. Quando cheguei a primeira vez no alto da Pedra da Mina e olhei aquele tapete branco para baixo, chorei e choro até hoje. Chorei agora na Tutã, quando cheguei lá no alto. Você termina a trilha Rui Braga, você chega no alto. Eu cheguei bem no amanhecer, aquele baita tapete branco de nuvens, o sol surgindo com aquele vermelho radiante no fundo, como se fosse sangue se espalhando em cima daquelas nuvens, e chorei. Eu estava sozinho naquele momento na montanha, o vento da Serra de Itatiaia pegando no rosto, e ali você se sente vivo de uma forma tão intensa, e eu transbordo. Geralmente minha alegria transborda em lágrimas. Eu choro bastante e não tenho nenhuma vergonha de dizer que é gostoso demais, cara. Uau! Vocês conseguiram sentir a poesia aí na fala do homem? Eu peguei aqui. Ô, Lucas, é impressionante, e para quem está nos ouvindo, assistindo, a minha admiração em ver, porque a gente conhece muitos atletas de elite, Zé Virgínio, Celinho, Silvestrin. Quando eu vi você correndo, eu comentei com algumas pessoas, eu falei assim, cara, aquele cara corre muito. Ele é um atleta amador, mas ele corre no nível... Mas eu não imaginava que você era um bebê ainda na corrida de montanha. Você começou agora, né? Muito recente, e você já tem aí grandes provas. As distâncias não são mais 5, 7 ou 9, né? Você tem distâncias bem interessantes em provas duríssimas, como a La Mission, que você foi muito bem lá. Aliás, agradecer você, porque foi lá que você falou assim para mim, leva a Rutinha na montanha, né? E aí ela participou aqui no episódio 80 e alguma coisa, e foi um sucesso, foi uma indicação sua. Ela esteve aqui com a Tamis, né? Dizem o pessoal que o programa ficou mais charmoso, eu também acredito que tenha ficado mais charmoso. Mas você imaginava, e você atribui essa sua performance ao seu histórico de atleta, e aí a gente pode falar que você teve um histórico de atleta? Eu acho que sim. Primeiro porque, embora eu tenha, como eu falei, engordado bastante, eu cheguei aos 103 quilos, eu nunca deixei de praticar esporte. E acho que esse nosso esporte, e esportes em endurance em geral, é claro, tem a ver com o seu condicionamento físico, com aquilo que você faz nos seus treinos, mas também tem muita relação com a cabeça. Eu costumo dizer na minha casa, para minha família, que a persistência é a alma do sucesso. Eu costumo falar, você quer destruir essa casa? Você não vai destruir com um soco, mas com um martelinho e muita persistência, você destrói um prédio de quantos andares forem. Pode durar anos, mas é preciso persistência, é preciso resiliência, é preciso ter a cabeça boa. E o nosso esporte é um pouco assim. É o trabalho de cada treino, o trabalho de cada momento de descanso, que também faz parte dessa sua preparação. E no momento da prova, é a vontade de fazer algo melhor. Eu traço pequenos objetivos ao longo dos treinos e ao longo das provas. Por exemplo, na prova, um atleta específico falou, não, vou chegar na frente dele.
E de repente eu consegui passar, não, eu vou chegar na frente daquele. Eu vou chegar a um tempo mais curto aqui na frente. Não porque eu queira ganhar de alguém específico, uma rivalidade, mas para traçar pequenos objetivos de motivação para aquele treino. E eu nunca esperei que pudesse chegar a um pódio geral. Eu falei, pô, com um pouco de treinamento, com um pouco de persistência, um pouco de vontade, eu vou beliscar em uns pódios de categoria. E, de repente, começou a surgir um geralzinho, outro geralzinho. Isso me gera uma alegria muito grande, porque é essa persistência, essa vontade, essa resiliência que vai surtindo efeito no momento da competição. Porque tudo isso começa lá nos treinos. Naquele tiro que você vai fazer, eu treino sozinho durante a semana, não consigo treinar com um grupo, eu treino lá sozinho durante a semana. E é natural, você vai fazer lá um tiro de 500 e você faz o primeiro, você faz o segundo e no terceiro a cabeça já não tá tão legal, você já não quer, dói, pesa a perna e você não vai dar mais o máximo e na hora que começa a cair o ritmo, você fala, não, eu vou. E você vai, coloca um pouquinho mais de força, e cada pequeno momento desse que você coloca um pouquinho mais de força, coloca um pouquinho mais do seu esforço, coloca mais um pouquinho da sua vontade, que vai surtir efeito lá na prova. E eu gosto demais de perceber essa evolução. É gostoso demais, porque de repente você está correndo ao lado de um cara que é muito mais forte que você. Você fala, pô, eu quero chegar no que esse cara está fazendo. Com uma espécie de admiração mesmo. E, de repente, você corre do lado do cara e fala, pô, eu estou conseguindo. Eu assisti um filme recentemente e eu estava aqui falando, tentando lembrar o nome do filme e me fugiu. Fala sobre corredores na área de fronteira nos Estados Unidos, mas perto da fronteira com o México. São todos latinos ali. E o treinador, salvo engano, o Kevin Costner, e ele disse para os outros, toda vez que você estiver correndo e sua perna estiver doendo, porque dói, você sabe, Zolo, quando você está subindo, quando você faz força, já subiu ali não sei quantos quilômetros, dói. Então fala assim, pô, você não cansa de correr tantos quilômetros? É claro que eu canso, mas não é sobre não cansar, é sobre continuar mesmo cansado, não é sobre não sentir dor. É sobre continuar mesmo com a perna queimando, né? Aquela queimação. E se está queimando para você, está queimando para o cara do seu lado. Então, cada tijolinho desse da sua preparação, chega na hora da prova, faz diferença. E a gente brinca, tem bastante meme na internet, que a gente corre que nem um louco para ganhar uma banana e uma medalha. Mas é por essa jornada. Você pode... A minha sogra, Adriana, ela no começo ficava, poxa, eu não vou chegar lá atrás. E eu digo sempre para ela, meus filhos estão começando a inserir na corrida, na montanha. Minha filha quer porque quer fazer os 7 quilômetros da La Mission. Eu vou precisar negociar, ela tem 9 anos, não sei se pode, se não pode. Vamos descobrir isso já. Pode, a Elisa correu o ano passado lá com 8 anos. 7. Vou tentar. Ela está treinando bastante. Esse final de semana talvez a gente vá para o Pico do Jaraguá para ela subir. Estarei lá. E eu digo para minha sogra, sempre disse para ela e digo para todo mundo, você está na frente de absolutamente todo mundo que está no sofá de casa assistindo televisão. Você está absolutamente na frente de todo mundo que resolveu não estar aqui agora. Você levantou, você veio, você encarou um desafio como a Tutã, como a La Mission, como qualquer prova que a gente vá colocar. Porque não é fácil, a gente sabe. A gente sabe que é superação, que é dolorido. E você pode ser aquele que vai fechar a prova, o último a passar pela linha de chegada. Ou, eventualmente, você pode dar um DNF. Eu já dei um DNF na Roots. Passei mal, não consegui chegar no final. Então, talvez eu não tenha chegado na frente de ninguém que estava ali na prova. Mas eu cheguei na frente de absolutamente todo mundo que ficou no sofá de casa,
que estava no boteco bebendo, que estava na balada. Nada contra, isso também faz parte da vida. Mas é sobre a jornada, não é sobre chegar na frente. Legal, sensacional, Lucas. Dá para escrever um livro com esse seu episódio aí. Poesias na Montanha. Tem bastante... Eu consigo ver muito esforço, muita dedicação, mas consigo ver um certo romance entre você e a montanha. Eu sou apaixonado, cara. Eu gosto demais. Nesse final de semana, eu estava decidindo o que eu ia fazer de treino. E se eu ia lá para a USP treinar, para onde eu ia, eu resolvi ir para o Pico do Jaraguá, que é aquilo que a gente entende como montanha mais próxima da gente, mais acessível da gente aqui em São Paulo. E ali encontrei o João Silveira lá de São Bento, do Desafio Deus Me Livre. Encontrei o pessoal da JVM, o Fran, o Edinho, a Tânia, e a gente ficou correndo. Aí, em determinado momento a gente subiu lá, eu estava na resenha com o João, e montanha também é muito resenha, né? Bate-papo, e a gente vai correndo, e a gente vai resenhando, e a gente vai trocando ideia, trocando experiências, e é gostoso demais essa relação que a gente tem com a montanha, essa relação que a gente tem com as outras pessoas que são apaixonadas pela montanha. E em determinado momento eu cheguei lá sozinho, o João estava vindo logo atrás, eu parei, eu olhei para aquele visual, e é um visual urbano quando a gente está no alto do Pico do Jaraguá, mas aquele clichêzão, né, de cada um tem a vista da montanha que tem coragem de subir, é um clichê que é muito verdade. E aí eu fico andando, às vezes você pega essas estradas aí, eu estive no sul ou aqui em Minas Gerais, quando você pega aqui para Minas Gerais é um negócio impressionante, né? Que você vai andando, você vê as montanhas, eventualmente, se você está na Dutra, você vê de um lado a Serra do Mar, do outro lado você vê a Serra da Mantiqueira. Dá uma emoção, dá arrepia. E minha mulher fala assim, você está olhando, você já está pensando onde que dá para correr. E outro dia tinha um quadro na parede, e era um quadro com umas montanhas, um vale bonito, uma casa no meio do vale e as montanhas ao redor. E eu fiquei olhando para o quadro, minha mulher veio para o lado, já está pensando em correr aí, né? Sempre, né? Ai. A gente está sempre olhando, projetando ali as possibilidades. Falar em projetar as possibilidades, a gente já está terminando aqui o nosso episódio, nosso programa hoje. Infelizmente, o papo está muito bom, ficaria aqui até às 16 horas e depois você poderia entrar ao vivo. Já vai direto, né? Ao vivo aqui do Estúdio Voz. Quais os projetos para o futuro? Você já falou que tem um engajamento aí, está levando a família, já esteve na La Mission, parte da família, de 2023, vai aumentar agora em 2024, né? Com a sua filha lá. Eu estarei lá presente. Quais os projetos para o futuro? E pode deixar aí suas redes sociais, como quem quiser bater um papo com você, onde te encontrar. Fale um pouquinho também do seu podcast, para daqui, para de lá, com o Marcelo Cleito. Cara, eu devo fazer mais algumas provas aí na casa dos 50 quilômetros, que eu acho que eu demorei para encontrar o ponto certo com a Gabi mesmo. Eu passei muito mal nas provas e ela, como especialista, porque a Gabi, além de nutricionista, ela é ultra, é corredora de ultra trail. Então, ela além da questão do que comer, é como comer, de que forma encaixar. E, poxa, aí nas últimas provas encaixou muito bem a alimentação. Eu fui mais obediente, porque eu não sou muito. E encaixei bonitinho, então devo fazer mais algumas provas. Eu tenho aí a Roca agora, asfalto, né? 30K. Depois 21 na City. Devo encaixar alguma coisa aí de montanha no meio, porque eu não vivo sem, até a La Mission. E para o ano que vem, eu quero voltar na Roots para terminar. Essa prova eu acabei parando na metade. Wesley, eu vou voltar, viu, cara? Wesley, a Ana. Eu parei ali na metade da Roots, ali com 30K, passei mal, um piriri danado, meu camarada. E eu quero voltar lá para terminar. E para o ano que vem, tentar, talvez, ir para os 3 dígitos.
A Tutã foi uma prova pela qual me apaixonei. Ali as trilhas da Serra de Itatiaia, da Serra da Mantiqueira, ali na região de Itatiaia, Agulhas Negras, Prateleiras, é um lugar lindíssimo, um clima gostoso que se cria ali ao redor da prova. Então eu devo retornar para Tutã, talvez para fazer os 100 quilômetros. Vamos ver como é que vai ser essa preparação. O tiozinho, de vez em quando eu chego com umas loucuras para ele, 2 semanas antes da maratona, eu quero fazer a maratona. Ele falou, pô, pera, calma. Respira. Calma, respira. Eu sou meio doido, eu dou umas missões malucas lá pro Virgínio. E ele topa algumas dessas minhas loucuras. E talvez ir para Tutã com 100 quilômetros em 2025. O que me bloqueou até hoje de aumentar as distâncias é o volume necessário semanal. Porque meu trabalho me toma bastante. Eu tenho 3 filhos, eu tenho uma neta, eu tenho esposa para dar atenção. Ela também é um incentivo demais para praticar esporte e agora ela está entrando no esporte, está fazendo beach tênis, ela fez a Tutã de 9 quilômetros, ela fez a 3 trilhas de 5 quilômetros. Então, ela também precisa de tempo para treinar. Alguém tem que ficar com as crianças. A gente tem que incentivar as crianças no esporte. Tem isso, tem aquilo. Então, em que momento que eu vou enfiar, às vezes, um volume semanal que vai ter ali, vai demandar 2h30, 3 horas de treino por dia, ou em alguns dias da semana? Não tem onde encaixar, mas eu vou tentar para o ano que vem alguma coisa nesse sentido. Quem sabe o Marcão lá vai me ver cruzando aquela linha de chegada nos 100 quilômetros da Tutã. Sigo no Padaqui Padilá Podcast, lá com o Marcelo Cleiton. O Padaqui é D-A-K-I Padilá, com D-I-L-A, mais como se fala do que como se escreveria, porque a gente fez nesse momento dessa forma. Depois eu pensei, que bobagem, eu tenho que ficar explicando o tempo todo, podia fazer simples, né? Padaqui Padilá Podcast no YouTube, a gente tem perfil também no TikTok e no Instagram. O meu é @LucasMartinsRepórter, o meu pessoal. O Marcelo Cleiton, @MarceloCleiton09. E a gente, na medida do possível, troca ideia com todo mundo, bate papo. O nosso podcast é bem genérico, a gente fala sobre todos os assuntos lá e, na medida do possível, eu tento colocar aquilo que é minha paixão, né? Que é o esporte, que é a corrida de montanha. Tivemos, pelo menos, são 33 episódios, foram 2 de esporte até agora. José Virgínio e o CEO da Tutã. Isso aí. E, na medida do possível, a gente tenta trazer um pouquinho dessa paixão para lá. Estamos crescendo, graças a Deus, graças a muito trabalho. Você sabe o quanto é difícil, e faz corte, e edita, e corre atrás de patrocínio, e busca. Nossa Senhora! E ainda tem o trabalho, nossa, é uma loucura. Mas é bom demais me aventurar num negócio diferente daquilo que eu estou acostumado na televisão. Legal. Ô, Lucas, eu quero agradecer você pela sua participação aqui no Na Montanha e dizer que você está convidado aqui para mais um episódio. Prometo que vamos falar só de corrida de montanha em especial, mas foi importante conhecer mais um pouco da sua história. Você que é um cara sensacional, que eu admiro mesmo como pessoa, como atleta, e quero agradecer os meus patrocinadores, Alto Estilo, que tem apoiado esse programa incansavelmente, né? Desde 1985, produzindo e criando produtos com tecnologia 100% nacional. Para quem quer começar a sua jornada com 10% de desconto, acesse www.altestilo.com, use o cupom Na Montanha 10 e lá tem vários acessórios para montanhistas, para quem corre, para quem faz trek, e deixar o convite para você voltar aqui novamente. Cara, obrigado pelo convite, estou sempre à disposição para retornar. E parabéns pelo trabalho, acho muito importante a tua iniciativa. O Na Montanha, assim que veio o start de, poxa, quem sabe fazer um podcast, que eu vou consumir podcast. Eu já tinha visto cortes seus, eu comecei a assistir, eu viciei no Na Montanha, assisto todos os episódios de ponta a ponta, assisto os cortes, acompanho nas redes sociais. E quem gosta do esporte, quem gosta da vida
outdoor, né? Quem gosta da natureza, gosta também do Na Montanha e acompanha. Recomendo sempre para os amigos. O pessoal vem perguntar às vezes, olha, e sobre isso, e sobre nutrição, e sobre... Procura lá Na Montanha, manda o link. Eu acho que vale a pena demais, é algo saboroso. Às vezes eu assisto, paro para assistir, às vezes eu ouço, eu coloco para rolar um fone de ouvido e eu vou ouvindo, mas é algo, um trabalho que você fez, que você vem evoluindo e amadurecendo. E, cara, só tenho a te parabenizar pelo trabalho que você tem feito aqui no Na Montanha. Parabéns mesmo. Legal, obrigado. Valeu pelo convite. E você faz parte disso, não tenha dúvida que você também contribui muito para o Na Montanha. Trabalhos técnicos de Gabriel Araújo, Estúdio Voz. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu! Alto Estilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura. Projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com. Colmeia Print, soluções completas em comunicação visual. A Colmeia Print oferece soluções de impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de ponto de venda, mídia exterior, materiais para eventos, ações de merchandising e projetos.